Miranda, conheci você, claro, pelas redes sociais, mas Uhum. procurei saber mais de você e comecei pelo LinkedIn. E eu adorei no LinkedIn ver a sua franqueza, a sua irreverência. Assim, quando você fala que você fala palavrão, você se assume sarcástica. E eu adorei quando você diz que os textos do LinkedIn, em geral, são cafonas. Você é muito corajosa e verdadeira. E a gente percebe isso mesmo nos seus esquetes enquanto personagem, né? É, no LinkedIn, você também conta que no ano passado você pediu demissão de uma fintech para cuidar do seu projeto, ou seja, trabalhar com criatividade. E você diz que a sua família de funcionários públicos não consegue ver sentido na sua atitude. E hoje você é aquela Miranda que tem um canal com seus personagens, com seu projeto, um canal no Instagram. E eu achei interessante que você também trabalha com educação, porque você trabalha com a formação de criadores de conteúdo. Eu começo pedindo a nossa Miranda para se apresentar, para contar um pouquinho dela para a gente, porque muitos de vocês já devem conhecê-la pelo Instagram, mas quem não conhece vai conhecer agora. Então vamos ouvir a Miranda. Oi, gente. Bem, obrigada, Bia, pelo convite. É, engraçado, né, essa descrição do LinkedIn, eu fiz ela justamente nesse momento de transição, assim, da minha carreira, da minha vida. Hoje eu já acho que eu mudaria algumas coisas dessa descrição, né, porque já se passou um ano que isso aconteceu, e realmente, eu acho que no início dessa transição, quando eu fui tomar essa iniciativa, de fato, algumas pessoas da minha família ficaram um pouco preocupadas, né, meus pais ficaram um pouco preocupados e tal, mas eu acho que agora, né, quando você começa, digamos, ter uma visibilidade, quando você começa a ganhar dinheiro com o que está fazendo, as pessoas validam o que você está fazendo, que é uma Concordo. coisa, às vezes, até é, meio cruel, né, você precisa do dinheiro para validar o seu projeto. Mas a gente está nesse contexto, né, nesse mundo. Então, hoje eles ficam super orgulhosos e super felizes. O projeto que você comentou de educação, né, que é um projeto que eu estava no YouTube, eu tive que dar uma pausa justamente porque eu estava fazendo muita coisa, então, mas é um projeto que eu quero retomar, que era para ajudar outros criadores de conteúdo, assim, que no início foi uma coisa que eu tive pouco, assim, eu até cheguei a fazer um curso bem legal, mas que eu acho que tem pouca informação na internet para quem quer começar a criar conteúdo, assim. Informação, eu não digo nem assim, viralize no YouTube em um mês. Tem um monte de promessa, né, de coach, um monte de coisa das pessoas prometerem mundos e fundos. Mas eu acho que ter criadores ou influenciadores que falem com uma abordagem mais honesta, assim, tipo, gente, às vezes é difícil, às vezes é solitário, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Acho que tem poucas pessoas falando. Até por uma questão de saúde mental mesmo, assim. Eu vejo que tem muitos criadores, influenciadores às vezes adoecendo, ficando muito ansiosos, angustiados, e não tem quase ninguém falando sobre isso. Então, a minha ideia era meio criar um pouco esse canal de transparência, mas isso é um projeto que eu vou retomar, tá um pouquinho ali na geladeira. Não, mas muito bom, porque na verdade o criador de conteúdo é um empreendedor, você é uma empreendedora. E na verdade eu sou empreendedora também, eu vivi isso da família, queria que eu fosse, sei lá, juíza, promotora, e eu resolvi ter a minha própria empresa. Mas depois que deu Uhum. certo, todo mundo foi super orgulhoso, a mesma história. É, É, eu acho o trabalho de empreender é um trabalho que solitário é muito difícil. sim. Empreender é legal coletivamente, você ter com quem trocar. Então, tudo que você está falando, eu estou imaginando. Os Uhum. momentos seus de solidão, por mais que você tenha assistente, gente para editar, gente, não sei o quê, mas a troca, ela é muito rica, e a saúde mental, assim, agradece, né? Entendo bem. Sim. Mas muito legal. É, Vamos lá, é, fala. Não, é isso. Eu acho que é solitário e eu acho que precisa ter talvez mais comunidades de troca, pelo menos nesse lugar da internet, para as pessoas realmente se ouvirem mais, porque senão fica cada um na sua casa fazendo seus conteúdos, mas aí não tem esse lugar de troca e eu acho que isso pode gerar esses adoecimentos também. Eu queria falar do seu canal, porque seu canal é um canal de personagens, são esquetes, né? Aham, São quantos sim. os personagens? Eu conheço alguns, Nossa, assim, agora tem eu uma já nova, tem uma médica, uma dermatologista, né? tem uma dermato que eu criei essa semana. Adorei, Cara, adorei. eu já perdi um pouco a conta de quantos personagens são. Eu acho que não sei, eu acho que eu nunca parei pra contar. Tem os principais, as personagens principais que são as que eu sempre volto a fazer sketch, porque são as que as pessoas já conhecem, já lembram o nome, já pedem e que viralizaram de alguma forma, Você né? tem a que usa o coletinho Faria Lima. Aquela do Que é a Rê. Coláboras é sensacional, né?
É a Rê, que ela é do time de People. Essa foi a primeira que viralizou, porque tem esse contexto do mundo corporativo que muita gente estava sedenta. Tinha uma demanda muito grande para falar, né, algumas coisas, falar algumas verdades que ninguém podia falar, porque estava todo mundo com emprego, ninguém queria ser demitido. É como eu já tinha me demitido mesmo, eu falei, então vou falar. E aí Isso é eu sensacional. tra... e aí trazendo a coisa do humor, né? O humor tem esse potencial de você falar sobre coisas que as pessoas não podem falar. Ele traz algumas verdades, ele traz algumas coisas que tocam na ferida, mas quando você coloca humor, você toca na ferida de uma outra forma que é um pouco mais. Existe uma licença poética para tocar nessa ferida, eu acho. Sim. E aí, no LinkedIn, as pessoas compartilharam muito, no TikTok, no Twitter, no Instagram, né? Isso foi ano passado, quando viralizou meu primeiro vídeo, que eu comecei a crescer e ter alguma visibilidade. Então, Você essa foi tem a primeira conta no personagem. TikTok também, que eu esqueci de falar isso. Não é só no Tenho sim, Instagram, tem. pessoal, TikTok também. No TikTok e no LinkedIn também. No LinkedIn eu compartilho mais os vídeos corporativos. Eu compartilho alguns textos, compartilho coisas da minha carreira e tal. E às vezes eu escrevo coisas lá. O LinkedIn também é um lugar que tem uma galera, tem uma comunidade também me seguindo lá. Mas o que eu ia falar? E aí depois eu fui criando outros personagens. Tem uma psicanalista também que eu criei, que foi uma das primeiras, que é a Helena. Essa, na verdade, foi a primeira que viralizou no TikTok, mas nos outros não viralizou. Então, cada rede, às vezes, viraliza um primeiro. Sim. Tem a Ametista, que é a artista carioca, né? Que Eu também, ia falar, é a inclusive, fiz. jovem mística, né? Vamos dizer assim. Ela é meio jovem mística, meio Nepo Baby, né? Que ela é filha de artistas, ela mora na Zona Sul, né? Ela é uma pessoa privilegiada, então tem essa coisa, essa brincadeira. Que eu até falei num podcast eu falei no podcast da Ana Beatriz, né, da doutora Ana Beatriz, que é Eu psiquiatra. assisti. É. Aham. Eu falei, eu acho que às vezes no fundo eu criei essa personagem por um recalque meu, talvez eu tenha inveja, talvez eu queria também ter nascido nesse berço de ouro, ter tido essas facilidades todas. Pode ser uma inveja minha que foi recalcada e aí inconscientemente eu joguei na personagem. Aí eu tenho uma coach financeira, que é uma coach que fala coisas absurdas. Eu tenho. Todos os meus personagens falam coisas absurdas, né? O sarcasmo traz um pouco disso. Tem a dermatologista que eu criei agora, tem uma blogueira também que eu criei lá atrás. Então, sei lá, tem esse conjunto aí de personagens que eu fui criando, que cada uma tem alguma coisa que aconteceu na minha vida que eu acho que eu queria expressar através daquela personagem. Eu vejo como uma tendência, porque aí não é só você, né? A gente tem o Diogo, tem a Fernanda, esses novos comediantes aí da internet que trazem muito essa questão, pelo menos aqui, que eu vejo muito a questão dos privilegiados, dos Nepo Babies, essa coisa de porque está ficando cada vez mais gritante, né? Você tem aí uma desigualdade enorme, você tem um monte de gente ralando, a geração que nasceu nos anos 90, 80, 90, dificilmente tem grana para comprar um apartamento no Rio de Janeiro, né? A não ser que É, tenha herdado dos pais. E aí você tem uma nata pequenininha, completamente fechada numa bolha, não tem nem noção do que é não ter dinheiro, ou do que é ter que exato, correr exato. atrás de algumas coisas. E vocês brincam com isso muito bem, que na verdade é o que a gente pensa. Como é que pode não estudar na PUC, sabe? Como Aham, assim ter que atravessar a linha vermelha para ir para o UFRJ? Tem coisas que você vê aham. comentários que você fala, meu Deus, a pessoa não tem ideia do que é não poder estudar na PUC. Então, acho que vocês fazem isso muito bem. A minha segunda pergunta, na verdade, você já respondeu um pouquinho, né? Porque toda ficção tem um fundo de realidade. Eu Uhum. sou escritora também começando a fazer ficção agora, e eu sei que a gente bebe um pouquinho aí do mundo real à nossa volta, né? Então, eu queria saber se algum desses personagens, eu sei que muitos é observação geral, não precisa você conhecer ninguém, e não precisa dizer nome também não. Mas tem Aham. algum personagem seu que você se inspirou em alguém especial, ou em você mesma de uma época que não era agora? Ou assim, você bebe de alguma fonte muito próxima de você, alguma coisa assim? Você não vai poder falar, Olha, isso eu é meio acho. ruim de perguntar, né? Mas eu não aguentei, eu falei, vou perguntar. Revelar nomes. Não, assim, por exemplo, a psicanalista, ela realmente foi inspirada numa psicanalista que passou por mim, assim, que era bem mais fechada, ela era bem mais rígida, foi a primeira psicanalista que eu tive. Ela era bem mais fechada, só que obviamente é diferente, né? Tipo, o nome é outro, é uma personagem Claro, não, fictícia que é outra exatamente. personalidade. Ficção você Mas muda eu tudo. tinha, mas eu tinha um pouco de medo dela, porque eu achava ela era muito séria, ela não falava quase nada. Então, eu acho que tem um pouco disso.
A Rê, por exemplo, ela foi inspirada em pessoas que trabalharam comigo em empresas que eu passei no mundo corporativo. Então, eu mesclei várias pessoas, de conversas que eu tive, de reuniões que eu tive, de alguns ranços que eu peguei, de pessoas que eu falava, ai, gente, nada a ver, pra que isso? Então, eu fui misturando alguns comportamentos e joguei nessa personagem. A É, Ametista, né, que é a artista Nepo Baby da Zona Sul, ela foi inspirada em várias pessoas também que eu conheci, que eu estudei no tablado, né? Eu fiz um curso de uhum, improvisação no tablado durante os 4 anos que eu estudava ali na frente, eu estudava no CAP. Então eu só atravessava ali aquela pracinha ali do Jardim Botânico e chegava no tablado. Aí depois da aula do CAP eu ia fazer coisa do tablado, só que assim, era isso, o tablado sempre foi, a mensalidade sempre foi uma mensalidade cara, então meus pais pagavam, mas era um investimento deles, que eles achavam que eu já tinha algum tipo de habilidade, vocação para isso, e aí eu era uma das únicas ali da turma que estudava numa escola pública, né? Que tudo bem, o CAP é federal, uma escola excelente, mas todo mundo era da Escola Parque, do Santo Agostinho, Santo Inácio, não sei o quê, uhum. então era uma realidade um pouco diferente. E dentro dessas turmas do tablado que eu frequentava, tinha uma galera que já era filha de artistas, de pessoas que, sei lá, estavam na Globo, ou pessoas que já fizeram novela, que já fizeram filme, não sei o quê, e aquilo pra mim era muito diferente, era uma realidade muito longe da minha. Eu ficava, caramba, que doido, né? Essa pessoa é filha de fulano de tal, que é diretor, sei lá, da novela X. E, e aí eu percebi algumas coisas, sei lá, algumas conversas que eu achava muito doidas, eu achava muito diferente da minha realidade, eu achava muito absurdo. E aí eu fui absorvendo aquilo ao longo da vida e aí deixei numa caixinha que eu nunca usei. Aí para essa personagem eu acho que eu me inspirei um pouco nisso e de outras pessoas que passaram na minha vida, né, no meio artístico, assim, nesse contexto de classe artística do Rio de Janeiro. É. Não, É, que na verdade é um perfil bastante comum hoje em dia, né? Essa coisa do jovem místico. Eu tenho gente que eu conheço, né? Filhos de amigos e tal, que fazem reverência ao cacau e que não sei o quê. Então, assim, eu acho muito pertinente. Quando você traz esse personagem, eu já morro de rir, já fico imaginando, né? Os rituais e tal. Então, é muito bom. Mudando de assunto agora, eu vi que você foi uma das influenciadoras que participou de um encontro em Brasília, promovido por Sebrae, Secretaria de Comunicação da Presidência. Acho que foi conduzido pela Janja, né? Se não me engano. Você pode foi no contar Rio de pra gente? Janeiro, foi na sede do Rio aqui no centro. Ah, achei que tinha sido em Brasília. Ah, legal. Então Foi foi aqui. eles que vieram para cá. Ah, legal. Aham. Tá. Foi no Rio de Janeiro. Agora, minha pergunta de curiosidade e ignorância mesmo, porque a maioria dos influenciadores é daqui? Ou escolheram o Não, Rio? porque era uma parceria com o Sebrae, né? Uhum, Era uma iniciativa do Sebrae com a Secretaria de Cultura, do uhum. governo Lula. E aí eles fizeram na sede do Sebrae, que é aqui no centro do Rio. Então, por isso que vieram para cá. Eu acho que foi mais isso mesmo. Então, Ah, que entendi. vieram influenciadores de São Paulo, teve um pessoal que veio de Minas. Então, a galera toda veio para o Rio. Ah, que legal. O Rio ainda ser assim, essa referência, eu fico orgulhosa, É, assim, uma carioca sim, orgulhosa. sim. Mas você pode contar um pouquinho dos objetivos, qual foi a pauta que ficou fechada, assim, o que se combinou de fazer? Isso foi uma coisa que eu achei interessante, porque é, o governo ele tem que acessar o jovem, né? Você tem que falar a língua Uhum, do jovem de alguma maneira, é, sim. com valores como ética, democracia, etc, etc. Então, fiquei curiosa de saber o que você puder falar para a gente. Uhum. Claro, esse projeto foi um projeto, como eu disse, né, de parceria do governo federal com o Sebrae para tentar pensar junto com os influenciadores novas políticas, é, até de regulamentação dessa profissão de criador de conteúdo, de influenciador, tanto que o nome do evento era Influencia Brasil. E eles convidaram alguns influenciadores, né, aí eu fui uma das pessoas convidadas, fiquei super feliz e tal com o convite. E aí eles fizeram algumas rodas de conversa, fizeram algumas, tipo, não era nem palestras, mas era rodas de conversa mesmo com pessoas especialistas que pesquisam isso, falando sobre fake news, falando sobre outros influenciadores maiores, tipo a Tainara hoje estava lá também, embaixadora da ONU, embaixadora da Unicef, perdão. O Uhum. diretor da Unicef estava lá, então eles trouxeram pessoas que estão nesse mercado, que estão nessa indústria, para falar um pouco sobre a experiência deles. E aí, mais ou menos no meio do evento, a gente se reuniu em grupos para tentar buscar soluções, pensar, né, políticas públicas mesmo, de como a gente tornar a internet um lugar mais saudável, um lugar mais democrático. E aí, junto com consultores do Sebrae, a gente
foi escrevendo algumas ideias, algumas propostas, foi meio que isso. Mas eu ainda não sei como é que eles vão, a partir disso, dessas ideias que a gente teve, formalizar. Entendi. O que eu sei é que os próprios Sebrae já disponibilizou para quem é criador de conteúdo no Brasil uma espécie de cartilha, assim, de manual de boas práticas, de como cobrar valor, por exemplo, de um trabalho, de uma publi. Então, esse material já está disponível no site do Sebrae para quem tiver interesse. O Sebrae é sensacional, né? Eu sou fã do Sebrae, É os muito legal. projetos, tudo que eles promovem é sempre incrível. É, Sim. agora eu quero falar de uma coisa até que interessa mais a mim, mas eu falei, tem que trazer isso, porque é uma coisa que eu estou Uhum. acompanhando. Quando você brinca com astrologia, quando você brinca com psicanálise, eu sei que você brinca com tudo, você está ali para, como você falou, o humor tem uma licença poética e você está ali Uhum. brincando. Mas coincidiu esse período, até de eu estar, né, já vinha te assistindo há um tempo, mas coincidiu, Uhum. de eu estar acompanhando também toda a polêmica em torno do livro Que Bobagem, da Natália Pasternak e A do Natália marido dela, Pasternak. do Orsi. Eu, particularmente, eu não vi por que tanta confusão, porque eu acho que as coisas podem servir para nós, como a religião, inclusive, serve, sem precisar ser ciência. Eu posso fazer a terapia do jeito que eu quiser, psicoterapia, TCC, blá, 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 Uhum. mesmo sabendo que não é uma ciência que tenha passado por aquele método científico e tal, e ela me ajudar. Até porque eu costumo Claro. dizer o seguinte, existe o efeito placebo, que ninguém ainda conseguiu provar, mas ele tem efeito. Né? Você Uhum. pode tomar um remedinho ali achando que vai te curar, o remedinho ser açúcar e ele te curar. Então, o Sim. efeito placebo ninguém ainda conseguiu comprovar. Mas o que eu achei curioso? Você brincar com a Natália levantou 12 itens, se não me engano, 12 coisas que não são ciências, são pseudociências, né? E Sim. algumas pessoas pisou no calo de algumas pessoas. E Ela fala de psicanálise, né? ela fala de psicanálise, esse foi o maior calo que De ela foi pisar. homeopatia, astrologia. Eu Homeopatia, acho que astrologia. Mas Eu, eu eu, acho eu que a converso um psicanálise deve pouco. ter sido a que a galera se incomodou mais, né? Porque Foi. existem intelectuais que são psicanalistas, então eles devem ter ficado Sim, bem sim. Mas incomodados. existe intelectual na filosofia, existe intelectual, Sim. sabe, nas humanas, e tudo bem, né? Eu converso um pouquinho com ela, assim, por LinkedIn e tal. Ela sabe que eu sou jornalista e às vezes a gente troca ideia. Na verdade, toda essa confusão só deu para ela o primeiro lugar em vendas. Ela está vendendo para dentro, Engajamento. está todo mundo discutindo. O que ela falou para mim que me chamou a atenção é que ela falou, Bia, na questão da psicanálise, eu só arranhei. Eu não fui nem profundamente, assim, na verdade, e já está causando esse auê todo. Então, eu trouxe isso tudo para te perguntar o seguinte: assim, é só uma brincadeira ou de alguma maneira você também questiona o excesso de credibilidade de algumas coisas? Porque, por exemplo, a astrologia, eu acho mal barato, mas dizer que eu vou Aham. seguir a astrologia como se fosse alguma coisa científica, comprovada, não. Se disse que, enfim, eu nem entendo, eu sou péssima em astrologia, mas se Aham. me disser alguma coisa, eu vou seguir porque aquilo ali é. Não, eu não vou. Sabe, a homeopatia eu nunca Aham. acreditei. Eu pegava o coisinha da minha avó pequena e tomava todo porque era gostoso as bolinhas. E eu pensava, Era com vó, açúcar. eu falava, vó, se isso fosse remédio, eu já tinha morrido, vó, de overdose. Não é Sim. possível. Então, assim, eu sempre pequenininho eu já pensava, desconfiava, não, isso aqui não é remédio, isso aqui é para tomar à vontade. Então, assim, a Natália não trouxe nada que eu não soubesse. Minha pergunta é, quando você brinca com essas coisas que a Natália, algumas mencionou no livro, eu ainda não vi você brincar com constelação familiar. Não É vi. Você verdade, pode não ter fiz. brincado, mas eu ainda não vi. Mas ela traz Aham. no livro também. E eu sempre achei Sim. aquilo, inclusive, perigoso. Eu acho que constelação familiar, dependendo da fragilidade mental da pessoa, É, emocional, acho perigoso. Mas eu sim. queria saber assim, não que você não é cientista, eu sei disso, a gente não estou querendo te comparar a Natália, mas você brinca com isso também de uma certa forma, questionando, ou não? É só uma É, brincadeira. aham. Não, acho que é ótima a pergunta, acho que a indagação é muito super pertinente, assim, acho que é interessante. É, o livro da Natália eu ainda não li, mas eu tenho conhecimento, assim, sei que teve polêmica. E eu acho que o que você falou no início é muito que eu acredito. Eu acho que as coisas não precisam ser sempre preto no branco, não precisa ser 8 ou 80. Eu acho que o mundo não é assim, a vida não é assim, o ser humano não é assim. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço análise. Então, assim, a psicanálise não tem comprovação científica, ok, mas eu já fiz TCC também e gostei de TCC. Agora estou fazendo análise e gosto da análise, acho que tem uma outra função. E não é porque não tem comprovação científica que eu não vou dar valor para isso, né? Porque eu acho que nós, seres humanos, o homem, né, tem o homem como pessoa, ser pensante, né? É,
a gente tem essa necessidade de colocar, né, o saber formal, institucional no centro de tudo, né? De essa coisa do antropocentrismo, né? Que é uma coisa bem é uma coisa histórica, né? Do iluminismo e tudo mais. Mas eu acho que os saberes e os conhecimentos às vezes estão um pouco além disso também. Às vezes não é coisa que a gente vai quantificar, que a gente vai colocar num vidro como é que é? De ensaio, num tubo de ensaio, no experimento, colocar no microscópio e fazer uma comprovação. Então, eu já fiz consulta com astróloga. Eu tenho uma astróloga que ela é argentina que eu adoro. E ela fala coisas que eu acho maravilhosas. E claro, vai Sim, ter coisa que eu não vou concordar, mas aí vai do meu pensamento crítico. As pessoas têm que ter essa autonomia de ter o seu pensamento crítico em cima de tudo. Se quer tomar homeopatia, ótimo. Eu já tomei homeopatia quando eu era criança. Tudo bem, é minha mãe que falou para tomar, mas assim, se quer tomar hoje, toma, mas tenha também um pensamento crítico. Eu faço consulta com taróloga, com numeróloga, são duas pessoas também que eu adoro e que eu falo isso em todas as entrevistas. E eu faço vídeos sobre isso, às vezes fazendo essas brincadeiras, e eu falo com elas, gente, vocês acham que esse vídeo ficou tranquilo? Vocês acham que ofendeu alguém? Porque o meu objetivo não era ofender. Elas falam, cara, não, ficou super engraçado, não sei o quê, pode deixar, tá tranquilo. Então, assim, quem te ofende é porque a pessoa tem alguma fragilidade ali no ego dela que ela tá se identificando com alguma crítica que eu tô fazendo. Se você tá muito tranquilo sobre o seu trabalho, por que que você vai ficar ofendido? Sabe? Por é. que que os psicanalistas ficaram tão ofendidos? Se você acredita no seu trabalho, você não precisa ficar ofendido. Por exemplo, eu já vi gente falando mal, sei lá, de influenciador, zoando o criador de conteúdo, não sei o que. Não sei. E eu acho engraçado, porque tem coisa que é isso mesmo, a gente tem que rir de si mesmo. As pessoas se levam muito a sério, as pessoas têm É. essa coisa de, sabe, meu Deus, tá me ofendendo, tá me afetando, tá falando que não é ciência. E não é ciência mesmo, mas e daí, sabe? Também, E por que que a gente daí, nem coloca, tudo é então, ciência, nem exatamente. tudo é ciência, sabe? Por que que coloca a ciência nesse lugar de Deus, esse endeusamento da ciência? Tipo, não. Existe religião que religião não é ciência. E aí você vai ser menor. Existem cientistas que são religiosos, existem religiosos que são cientistas. E aí, sabe? Tipo, eu sou religiosa, eu tenho fé, eu tenho minha crença. E por causa disso eu não vou acreditar na ciência. Então por que que uma coisa tem que excluir a outra? Eu acho que a gente ficar muito São nessa campos diferentes, né, dualidade. Miranda? São campos É, diferentes, né? exato. Eu acho que ficar na dualidade não ajuda a gente em nada. Eu acho que tudo são zonas muito mistas, são zonas E complementares, cinzentas. né? Complementares. Eu concordo com você. Exato. Você falou uma palavrinha aí que diz tudo. Três letras, ego. Acho que é tudo uma questão de ego, na verdade. A própria É, psicanálise, eu falo há muito tempo que eu acho que a psicologia e a filosofia são cursos assim tão amplos e tão generalistas de alguma maneira que todo mundo podia sim. fazer. Se eu tivesse tempo, Uhum. meu primeiro vestibular foi para psicologia, inclusive. Eu achava interessantíssimo isso. Então, Aham. eu não estou aqui para desmerecer de maneira nenhuma. Na verdade, eu brinco um pouco, eu questiono um pouco Freud, tirando ele do Aham. contexto de época, né? Machista, que acha que fala é tudo. Eu tenho uma filha feminista, então a gente fala muito essa questão de, nossa, o Freud achava que sem falo não há solução, aquela coisa toda. Então, mas Sim. eu também falo muito, vamos respeitar o contexto. Eu adoro o Sim. Nelson Rodrigues, acho que ele foi um gênio, mas se você for ver, o Nelson Rodrigues também era um Super super machista, né? machista, né? Mas eu não vou Sim. desmerecer toda a obra dele e a genialidade dele pelo contexto da época. Então a gente precisa, Exato. é o que você falou, não ter radicalismo e filtrar, né? Queria falar Como, agora, por exemplo, só uma coisa que eu lembrei que não tem nada a ver, mas tem a ver, tipo a Bíblia. Se você for ler a Bíblia do início ao fim, de uma forma literal, sem contextualizar, você vai achar um horror. O Velho Testamento é uma carnificina. O Novo Testamento também tem passagens que são problemáticas e tal. E aí você vai ficar assim, caraca, né? Só que, gente, contextualiza, sei lá, há 2.000 anos atrás, lá no Oriente Médio, tipo, você vai colocar uma coisa como se fosse agora? Então não claro dá que para não. ficar, sabe, lendo as coisas sem ter essa Tem que ter a criticidade, sem ter capacidade esse de criticismo. interpretação. E a Bíblia é um livro É, muito bem escrito, né, Miranda? A Bíblia é um sim, senhor livro, né? Então, na sim, verdade, se você analisar por aí e tentar entender as metáforas e os simbolismos da Bíblia, você está lendo um super livro. Assim. Eu não tenho esse sim. tempo, mas eu digo que se eu dormisse menos ou se meu dia fosse mais longo, eu gostaria de ler com esse olhar, não um olhar simplesmente religioso, mas um olhar literário, um olhar Sim, podendo interpretar aquele texto ali, né? Você tem toda a razão. Muito bom. sim, Eu queria falar um pouquinho do Rio, você é carioca, né? Porque a gente está aqui no Diário do só. Rio. Mas o que eu acho interessantíssimo é porque você é carioca, a gente vê seu sotaque e tal, mas as suas esquetes em ambientes corporativos, você incorpora uma pessoa de São Paulo.
Inclusive, você faz Ah. sotaque de São Paulo muito bem. Me conta um pouquinho disso. Você morou em São Paulo, é facilidade de imitar mesmo? E por que São Paulo? Você acha que o meio corporativo de São Paulo ele é mais zoável assim do que o carioca? Ah. Eu morei em São Paulo 2 anos, Ah, tá. mas assim, foi até antes de eu entrar nesse rolê mais corporativo. Eu já tinha trabalhado em outras empresas, mas eu acho que é uma mistura de fatores, assim. Eu acho que é tanto eu ter morado lá e convivido com pessoas de lá, aí depois eu trabalhei numa empresa de lá, numa fintech, que aí era bem essa coisa de tecnologia, meio startup, que aí era uma coisa bem mais estereotípica de uma empresa Faria Limer, né? E aí lá eu trabalhei com muitas pessoas que eram paulistanas, que tinham esse sotaque mais carregado, então a gente tinha muita reunião por videochamada e tal. E eu acho que também tem o fator que talvez eu tenha uma facilidade de imitar, assim, acho que desde criança eu achava engraçado ficar imitando pessoas, imitando vozes, imitando sotaques. E aí, às vezes eu fazia, sei lá, com a minha família, com os meus amigos, e aí as pessoas achavam engraçado, então eu acho que eu já tinha essa facilidade. É, E aí eu criei essa personagem justamente porque eu acho que São Paulo é a meca, né, do capitalismo no Brasil, é o centro econômico e financeiro do Brasil, é o coração É financeiro do inegável. Brasil. É inegável. Então, assim, existe essa coisa, né, esse endeusamento do trabalho muito forte em São Paulo, que no Rio de Janeiro eu já acho que é um pouco mais diluído. Apesar do Rio de Janeiro ser uma capital também, e ser uma capital que tem uma importância cultural muito grande por causa da TV, né, por causa da Globo, por causa de existem muitos artistas, né? Muitos artistas, escritores que saíram daqui, pessoas, enfim, de todas as áreas que saíram daqui. É, e a gente tem essa questão do turismo muito forte, e tudo mais, mas eu ainda acho que a gente talvez dilui um pouco esse endeusamento ao trabalho, diferente de São Paulo. Eu acho que lá realmente se vive muito em função do trabalho, A que é uma gente não coisa que eu valoriza acho que tanto assim, né? Esse eu acho que perfil a mais gente diluído. A gente não tem o coletinho da XP porque aqui é calor. Então, ninguém põe aqui é aquele calor, coletinho. ninguém põe o colete puffer. Eu acho que a gente até gosta, né, de trabalhar, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de conforto, né? O pessoal na Zona Sul, você vê que a galera também gosta de comer bem, tem restaurantes ótimos, não sei o quê, nananã. Mas eu acho que a gente tem esse recurso, né, da praia, da natureza, da floresta, da cachoeira. Isso dilui, porque a gente tem esse contato com o fora, com a rua, essa cultura de rua, de boteco, faz a gente sair um pouco de casa, faz a gente sair um pouco desse lugar de estar produzindo e estar socializando. O samba, eu acho que é um lugar também, a roda de samba é um lugar que quebra muito isso. Enfim, mas a gente vai entrar numa coisa histórica, Mas você sabe, sociológica, uma Miranda, que análise. eu trabalhei com muita gente de São Paulo, trabalho sempre, porque eu sou empresária também, e eu não acho que a gente trabalhe menos aqui no Rio, não. Uma vez eu fui fazer um evento em São Paulo e mexeram comigo. Essa aqui tá no Rio por acaso, ela é alma de paulista. Eu falei, olha só, me respeita que no Rio trabalham muito também. Né? Então, assim, Sim. na verdade, eu acho que a gente se vende menos como aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro. Mas eu Pode já ser. passei dias em São Paulo trabalhando, 6 horas da tarde, todo mundo foi beber, eu falei assim, pô, a galera já tá bebendo? Lá no Rio, essa hora eu ainda tô trabalhando. Eu ainda brincava. Essa hora eu Sim. não parei no Rio, não. Mas é o que você falou, a Aham. gente aqui tem um estereótipo diferenciado porque a gente tem essa beleza toda e a gente Sim. não precisa se vender dessa maneira, né? Eu acho que tem isso. E tem essa, é o que você falou, né? São os estereótipos de achar que, ai, não, porque carioca não sabe trabalhar. Eu já ouvi isso, porque de São Paulo para cima o pessoal é meio preguiçoso, o pessoal não trabalha direito, né? Falando que quem tá acima do estado de São Paulo não sabe trabalhar. E não é verdade, eu acho que a gente trabalha muito também, mas eu acho que a gente também valoriza outras coisas, talvez. Eu acho que a gente Concordo. não se vangloria por, nossa, trabalhamos muito. Acho que São Paulo tem esse orgulho de ser um lugar que se ganha muito dinheiro, né? Que se ostenta, que realmente produz muito dinheiro e que tem essa eficiência, não sei o que, né? Que eu nem acho que é tudo isso. Eu já trabalhei com pessoas de São Paulo mais de uma vez, em empresas, como autônoma, como eu sendo empresa, prestando serviço, e eu nem acho que é tão diferente, mas eu acho que aqui a gente tem uma coisa da gente sair do trabalho e a gente falar de outras coisas que não são trabalho. Eu acho que lá o pessoal estende o trabalho até a mesa do bar. Então eles continuam falando de trabalho. Talvez isso seja uma questão também, assim. Pode ser, pode ser. Mas eu acho engraçado realmente eles dizerem que o Rio não gosta de trabalhar quando não é muito assim. Não é? Agora eu soube que o Rio foi eleito, e não foi eleito porque foi com a cara do Rio, não.
a cidade mais inovadora. Então, ainda acontece inovação por aqui, agora Sim. né, tem esse projeto de revitalizar o centro do Rio, a prefeitura está Uhum. estimulando novos escritórios e uma coisa que vai ficar muito legal, inclusive moradia, né, novos prédios. Então, acho que esse movimento vai valorizar mais o Rio e eu torço para isso até, porque acho que a Sim. gente tem tudo para. Eu ouvi de um empresário uma coisa muito interessante. O Rio só fica para trás se ele quiser, porque a gente tem porto. São Sim. Paulo precisa ir até Santos. A É gente tem verdade. porto. Isso me chamou muita É. atenção, né, em termos corporativos aí. Vamos falar dos Nepo Babies mais um pouquinho, porque é uma das coisas que eu mais gosto, né? O Uhum. primeiro sketch que eu vi de todos foi do Diogo, que também vem aqui conversar comigo. Eu estou falando dele porque vocês trabalham juntos, eu vejo vídeos de vocês juntos, né? Sim. E, e essa coisa de bom dia, seu Francisco, eu vou jogar tênis no Caiçaras, né? Eu sou meu amigo do Sim. Santo Agostinho e tal, e você brinca muito com isso também. Você começou até falando disso. Eu só queria fechar falando um pouquinho mais essa inspiração, que é uma tendência. Em primeiro lugar, você já falou um pouquinho de onde veio, você falou assim, de repente até um pouco de inveja de eu não ter tido isso. Eu brinco muito com isso também, às vezes eu vejo eu vi outro de um apartamento em Ipanema, carérrimo, sendo vendido para o Uhum. filho de 27 anos que ficou noivo. Eu disse assim, meu Deus, ele vai ter um apartamento em Ipanema porque ele mereceu. E a gente ficou brincando com isso. E tem, claro, um Sim. pouquinho de recalque. Imagina, a gente tem que aceitar que tem, que a gente não teve essa facilidade Sim. toda, e está tudo bem. Mas Sim. essa tendência, você acha que veio para ficar? E você acha que isso ajuda, de alguma maneira, a desalienar essa? Porque, assim, eu não sei se esse público alienado, esse público do Leblon, vamos dizer assim, a juventude dourada do Leblon, eu não sei se eles também são fãs de vocês e se eles conseguem alcançar o sarcasmo de vocês. Só para finalizar, para entender se você acha que eles entendem, se eles se autozoam, né? Assim, como é que você vê isso, assim? Eu, então, eu acho que sim. Esses vídeos que eu fiz com a Fernanda e o Dig, né? Eu acho. A gente fez dois vídeos juntos, a gente fez duas collabs, né? E eu lembro que nos dois, os meus vídeos, eu não sei, eu acho que os vídeos deles até acessam bem mais essa galera do que os meus, porque eu faço personagens bem diferentes. Eles estão bem mais focados nesse estereótipo do Nepo Baby, do carioca. Então, eu acho que eles conseguem atingir é, com mais precisão, assim, essa galera. Mas eu lembro que nesses dois vídeos que a gente fez juntos, teve uma galera artista, uma galera, assim, até, por exemplo, do Bala Desejo, né, que o pessoal usou, o pessoal do Bala Desejo. E eles são realmente muito bons, eles têm músicas muito boas. É, mas é isso, né? A maioria é filho de artistas, estudaram na Escola Park, então tem esse estereótipo. E aí a galera fala, não sei o quê, mas o pessoal vai ficar puto. E teve um pessoal do Bala Desejo comentando, achando engraçado, rindo. Então, assim, eu acho que a galera pesca o sarcasmo, sabe? Teve gente, acho que a Regina Casé comentou num dos vídeos que a gente postou. É, teve um monte de gente, assim, realmente que era do rolê artístico, que não necessariamente é Nepo Baby, mas, enfim, que já tá num lugar mais privilegiado, que achou super engraçado e que eu acho que entendeu o sarcasmo, né? Eu acho que é legal, assim, porque a pessoa realmente tá rindo de si mesma, né? A pessoa realmente não tá se levando tanto a sério. Leva de uma forma leve, tipo, beleza, eu entendo esse meu privilégio e tá tudo bem, vamos rir, Tá tudo sabe? bem, porque também É, você nasceu privilegiado, você também não vai se matar por causa disso, né? que bom que você Não teve esse tem, que privilégio. Vamos bom, usar isso. exatamente, não tem Usa a muito o seu que. favor, então. Exatamente, exatamente. Falando do Rio, né, para a gente terminar aqui, que coisas do Rio você não trocaria por nenhuma outra cidade e que outras coisas Uhum. você trocaria fácil por qualquer outro lugar? Tem assim alguma É, coisa que, cara, isso aqui no Rio eu não troco por nenhum outro lugar. eu acho que o que do Rio que eu não troco, eu acho que essa Pode ser coisa da. uma rotina, um hábito, qualquer coisa. Sim, sim. Eu acho que a cultura de bar, de boteco, eu gosto. Eu adoro comida de boteco, eu adoro sentar no barzinho e tomar um chopp. Isso é uma coisa que eu realmente não Pé vejo em quase sujo nenhum lugar mesmo, do né? Pé mundo. sujo no bom sentido, aquele Pé bacio sujo no bom mesmo. sentido, assim. Não, e tem uns pé sujos que são muito bons, assim. Não precisa ser aquele Isso pé é sujo, tipo, do ovo Botafogo, rosa né? na vitrine. É. Tipo, Botafogo tem. Na Tijuca tem uns botecos maravilhosos, que tem comida muito boa, tem chopp muito bom. Então, assim, eu acho que essa cultura de boteco eu curto bastante. O samba, a coisa da roda de samba, eu também gosto muito. Apesar de hoje em dia ir menos, eu tô mais caseira, tô ficando velha, mas eu gosto muito da cultura de roda de samba, que eu acho que aqui no Rio realmente é muito forte e muito, muito boa, assim, é muito bem feito. E assim, já viajei para alguns lugares,
no Brasil, no mundo, e realmente é uma coisa que você não vê em outro lugar. É aquela coisa que você sente falta do Rio. E o que que daqui você jogaria fora, trocaria por outro lugar, tipo, te faz pensar em sair do Rio? Eu acho que a violência, né, é uma coisa óbvia, clichê, mas que eu acho Não, que é todos muito. falam. Essa pergunta eu faço para todo mundo e todo mundo traz o É, mesmo problema. a violência eu acho que é muito complicada. A gente realmente vive numa neurose, a gente vive num medo, e a gente até às vezes se orgulha, né, de estar acostumado com a violência, que a gente vai pro exterior, não, lugar tal, pô, lugar tal é tranquilo, eu sou carioca, pô, sou carioca, ninguém vai me Você tem assaltar razão. aqui. A gente bate no peito de falar, eu sou carioca, eu vou, sei lá, eu vou pro Irã. Não tem como alguém, sei lá, fazer alguma coisa comigo porque eu sou carioca. Então, isso inclusive aconteceu comigo agora. Eu vou viajar em novembro eu vou para Israel. E aí todo mundo falando, não, mas você vai sozinha, mulher, não sei o que, nananana. Aí falaram, não, mas Tel Aviv é uma cidade tranquila. Só a única coisa é, tipo, Jerusalém também, mas pode ter essa coisa da tensão religiosa, pode ter como é que se fala? Um ataque terrorista, nananã, mas é um risco bem menor. Aí falaram, não, mas você que é carioca, tipo, você vai se sentir Tem muito mais isso segura mesmo. lá. Você carioca tira de letra. E aí ficou um orgulho, como se isso fosse uma vantagem, que acaba sendo uma vantagem até de sobrevivência, né? Acaba sendo quase uma seleção natural. Mas assim, caramba, né? Olha o trauma que a gente tem que passar, de tipo, passar por assalto, por tiroteio, por não sei o quê, por nananã. E a gente tem essa coisa de, às vezes, ser muito agressivo também um com o outro. Isso é uma coisa que eu mudaria. Que é uma coisa que tem a malandragem do carioca, que a gente é muito esperto, mas a gente, às vezes, é muito agressivo também. Isso é uma coisa que eu percebo. Que você vai num lugar e você, às vezes, quer, sei lá, só, tipo, ser bem recebido e, às vezes, a pessoa já chega numa agressividade e tal. Então, isso é uma coisa que, às vezes, me dá um pouco de incômodo. Sei lá, eu saio da rodoviária e eu já sinto que as pessoas estão meio mal-humoradas, assim, Engraçado você sabe? dizer isso. Eu estou pensando que eu nunca tinha pensado assim, mas é verdade. A rodoviária de São Paulo, eu vou muito para São Paulo e às vezes eu não dá tempo, ponte aérea tá R$ 1.000, eu não vou pagar. Então eu vou É, de é, leito. Eu chego na rodoviária de São Paulo, apesar de ser gigante, lotada, é um clima mais assim amistoso para o nosso lado do que quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro. Você tem toda a razão. é. É uma A coisa realmente rodoviária essa do Rio, agressividade. nossa, os taxistas chegam querendo te comer, querendo te É um catar pra horror. cá. Se você Você for já pedir fica assim, Uber, eles dão caramba. na sua cara, né? Tá, você quer Uber? É, Então, assim, isso eu acho muito agressivo, a forma como a gente se trata como carioca. E aí me incluo também. Eu acho que, né, todo mundo tem alguma atribuição nisso. Mas isso eu sinto um pouco de falta quando eu vou para uma cidade diferente no interior, ou sei lá, às vezes eu vou para outro estado, pro norte, vou até pro sudeste, pro centro-oeste, não sei. Eu sinto essa diferença. Eu falo, cara, como a gente é agressivo, mano. Isso é uma coisa que me incomoda, É violência e verdade. agressividade nas relações, assim. E o Uma calor pergunta que também. Essa última nem coisa, fala. eu não sou, eu sou a pessoa zero do calor. Por exemplo, hoje tá um dia fresquinho, hoje tá gostoso, 20 graus. Eu tô achando maravilhoso. As pessoas, ai não, tá frio. Eu adoro esse Já clima, vai eu botar adoro mesmo. casaco hoje, né? Carioca põe casaco com 20 graus. Não, eu tô com essa blusinha, eu tô tranquila, mas assim, eu amo o outono. A minha estação favorita minha é o outono. Outono e inverno. Cara, mas chega no verão eu fico no mau humor, porque eu acho o calor daqui insuportável. Então, assim, é isso. São coisas que eu mudaria, mas tudo bem. A gente não pode ter o lugar perfeito, né? Sim, uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, dica de insider, né? Você é carioca, quais os spots daqui que você chegar alguém de fora, você diz, não deixa de ir, Aham. tirando o turístico básico Corcovado, né? Que eu não imagino que você vai falar isso, mas dica de Sim, insider mesmo, quais que você daria? Vale arredores, vale até sair do Rio. sim. Hum, boa pergunta. Eu acho que esses lugares clichês a gente não recomenda, né, pra ninguém. Nem a É, gente vai. Carioca que é carioca não vai pra Cristo Redentor. A gente não faz esse programa, né? Vai uma vez não, na vida pra falar que eu foi. não vou nem levar amigo, eu posso gostar muito, levo para outros lugares, indico como chega no Corcovado, É, mas assim mesmo eu não vou. eu também não levo, não. Cara, deixa eu pensar. Eu gosto muito, assim, Tem uns lugares em Santa Teresa que eu acho muito gostosos, assim, uns restaurantes que tem uma vista linda. Que eu acho que é um lugar turístico, mas é um lugar turístico menos clichê do que, tipo, Zona Sul. É, Deixa eu pensar aqui mais. Tem uns lugares no centro do Rio também que eu gosto muito. Né? Aquela região portuária tá muito legal agora. Tipo, tem uns lugares Tá cool, revitalizados lá né? que eu acho tá É. cool e tá legal para passear mesmo no final de semana. É, Deixa eu ver. Cara, um Eu lugar, por acho que, exemplo, eu que acho que todo amigo meu que chega e fala, ó, recebe para mim o fulano, americano, ou europeu, sei lá.
sim. Eu sempre levo no arpoador. Eu acho o arpoador a coisa mais fofa do mundo, linda. Então, Aham, acho que é sempre uma coisa de vista de mar, de barzinho, uma coisa sim. meio Venice, assim, meio Malibu, Aham, meio, sabe? Eu gosto. aham, sim. É, é isso, assim, eu acho que eu iria mais para uma coisa do centro do Rio, que eu acho que é um pouco diferente. Mas é óbvio, na Zona Sul tem lugares lindos, maravilhosos, praia, natureza. Eu acho que talvez levar para a Floresta da Tijuca, ou para Sim. passear ali no Horto, para ir numa cachoeira, que as pessoas acham que é só praia. Mas de repente levar para cachoeira, né? As pessoas não sabem que tem cachoeira aqui. E eles Então, são eu acho que eu iria lindos, para esses lugares. exatamente. Não, você falou o centro do Rio, o Diário do Rio vai adorar, porque é isso aí, o Diário do Rio É, apoia toda essa aham. renovação É, eu desse, amo o centro desse do Rio. movimento. O centro do Rio é lindo, É aquela área do lindo. CCBB, Ouvidor, É, Rosário, é de babar, sim. é muito bonito mesmo. Você mandou bem na É. dica de insider. Uhum. Agora, eu queria saber o que que a gente espera de você para 2024, o que que vem por aí, porque a gente não para, né? O que que você tem de Aham. plano, o que você puder contar, claro, que for segredo, peça teatral, tem alguma parceria especial, algum programa de TV? O que que Aham. tem aí na sua cabeça, ou pelo menos, mesmo que não esteja andando, mas uma coisa que você tenha vontade de, próximo passo, vamos dizer Sim, assim. sim. É, então, o próximo passo, um plano que eu tenho, que eu já estou organizando com pessoas que estão trabalhando comigo, a gente está num processo de levantar um espetáculo de comédia, um show de comédia, para tentar levar as pessoas que estão na internet para um teatro, né? E fazer talvez uma turnê assim de Rio e São Paulo, que é onde está o meu público maior hoje, onde está a minha audiência, Rio e São Paulo. Então, a gente está com esse projeto de fazer um espetáculo meu, que a princípio vai ser um espetáculo solo, que eu vou fazer alguns personagens e vou trazer algumas inserções de stand-up, algumas coisas mais autobiográficas. Então, esse é um projeto para 2024. Oba! E quem sabe, Oba! e quem sabe mais no futuro transformar isso talvez num projeto audiovisual. Vamos ver. Não, É e um você plano. sabe que isso aí funciona, né? A galera da internet que te segue, ela vai ao teatro. Tem dois influencers que eu vi, que foi o Dig e foi a King Kong Fran, Sim, sim, que não eles lembro fizeram agora, isso também. Renato, A Marcelo, Rafaela. 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 Mas eu fui no Jockey, estava lotado, e eu vejo que ela lota sempre. O Dig também, eu fui no Laura Alvim, estava cheio. Eu acho Uhum. que quem está na internet está ávido por te ver no teatro, e vai. Então, Sim, nossa, sim. eu já estou preparada aqui para quando você abrir no Simpla eu Eba. comprar. Muito bom, bom saber, Maravilha. bom saber. É, agora a pergunta que não quer calar, viver de Aí, desculpa, lembrei também agora. E dia 5 de outubro, agora, em São Paulo, eu vou estar palestrando no TEDx da cidade de Eu São vi, Paulo. eu vi você anunciando, parabéns! Eu brinco que Obrigada. eu brinco que as coisas se atualizaram, né? Antigamente era ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Eu acho que tem que entrar fazer um TED, né? Eu acho que você está fazendo um TED, só falta agora plantar uma árvore. Não sei se você já plantou, mas é isso. Pode Aham, substituir o filho pelo TED, talvez, não sei. aham, aham. Mas parabéns, parabéns. Você vai falar sobre Obrigada. a tua vida. O TED é autobiográfico. Então, o TED você escolhe o tema, um tema livre. Eu, na verdade, vou trazer uma temática que, assim, a Helena, que é a curadora do TED que me convidou, ela falou: olha, traga algum tema que seja caro para você. Pode ser alguma coisa que fale da sua vulnerabilidade, né? O TED traz essa coisa da vulnerabilidade para justamente criar essa identificação com quem está te assistindo. Eu acho que o TED tem esse potencial, né? De você olhar Uhum. e se identificar. E trazer conversas honestas e sinceras. E aí eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou falar, o que que eu vou falar? E aí aconteceu uma situação comigo há uns meses, um mês e meio atrás, mais ou menos, não faz tanto tempo. E eu tive um quase burnout. Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. E aí a minha temática vai ser sobre, na verdade, não é burnout o meu tema, mas eu vou falar sobre ócio criativo e algoritmo. Como você associa criatividade com o algoritmo da rede social que está sempre te cobrando e te exigindo para você estar postando coisa. Como é que eu consigo ser criativa num lugar desse, entendeu? Então, eu vou falar sobre essa temática. Muito bom. Eu já tive burnout. Eu entrevistei o Domênico de Masi, me tornei amiga dele depois da Ai, que entrevista. foda. Tanto que eu senti muito essa semana a morte dele. Falei ontem até com a esposa dele, que se tornou minha amiga também. Acho teu tema sensacional. E digo mais: eu não trabalho, não.
Já tentei uma vez fazer o meu Instagram, o meu TikTok ser um pouquinho mais profissional por causa do jornalismo, mas eu desisti muito rápido. Eu tiro o chapéu para vocês. Você tem que ter tempo para fazer outras coisas também, mas assim, você Sim. falou a palavra-chave. O próprio algoritmo te pressiona de maneira que você adoece. Porque você tem É, que entender como é que você vai alcançar. Tem umas coisas bobas que alcançam um monte de gente, outras que é, não. E aí você fica. Aí a pressão de ver um monte de videozinho na internet dizendo dica para você alcançar mais gente, porque o algoritmo é, usa esse cut, usa esse trend aqui do CapCut que você vai. Nananana. Isso mata qualquer saúde mental. Então, assim, é. muito Não, e pelo mata qualquer terra. criatividade, né? É, Inclusive, uma você coisa fica que tão eu trago, pressionado, assim, né? É, uma coisa que eu trago, inclusive, que eu tô com o meu roteiro já, é, é que não é à toa que o conteúdo na internet hoje está tão pasteurizado. As pessoas estão criando conteúdos completamente repetidos. E aí, quando você tenta criar uma coisa um pouquinho diferente, aquilo pode viralizar se for bom, né? Enfim. Mas não depende só de você que aquilo cresça, que aquilo tenha um alcance. Então é uma pressão realmente que é quase contra-intuitiva à criatividade. É concordo. contraprodutiva, contraproducente a ser criativo. Então eu vou trazer falar justamente desse paradoxo e trazer essa Muito questão, essa bom. urgência do tempo livre, né, que o De Masi fala. Inclusive eu estou lendo o livro dele, Ah, que legal. é, que a gente não tem mais, a gente está despreparado para ter tempo livre, né? E aí, o que que a gente faz com o tempo livre? Então, as pessoas geralmente ou adoecem, ou ficam deprimidas, Se ou ficam, sei culpam, lá, a gente se se culpa para burro, culpam, né? exato, se culpam. Mas como é que a gente pode usar esse tempo livre a nosso favor para. O Cortella também, ele falou uma frase que eu achei muito boa, que a desocupação é criativa no momento em que você nota o que você não notava antes, sabe? Eu achei isso muito bonito. É a capacidade de observação. Você precisa disso para escrever. Você, então, que tem É, personagens, como é que você vai colocar? exato. Não é você. A Rê não é você, né? A dermatologista não é você. Se você não tiver tempo para observar, como é que você vai fazer com autenticidade, com organicidade, né? Eu, eu acho, Exato. eu acho um desafio enorme. Já te dou parabéns, porque eu fiquei muito ansiosa, mas eu não vivia daquilo. Mas, por outro lado, a minha empresa vive de marketing e também me gera Sim. muita ansiedade. Eu já joguei muito dinheiro fora, no sentido de gastar muito com tráfego pago, com não sei o quê, e não ter o Aham. resultado. Aí você Não contrata tem retorno. um growth machine, que de repente vai fazer uma coisa e não Sim. sai do jeito que sabe. Isso dá muita ansiedade. O marketing hoje, o algoritmo, ele. Gostei de. É. Eu nunca tinha visto alguém falar, em inglês, deve ter algum artigo, alguma coisa, sobre o algoritmo ser esse elemento de pressão e de burnout e tal, porque é. Sim. Você tem toda a razão. Ai, que bom. Tomara que ninguém tenha falado que aí meu TED vai ser inovador. Não, aqui no Brasil eu nunca vi nada, então vamos embora. Olha só, É. viver, produção de conteúdo dá dinheiro? É a pergunta final, você já está ganhando dinheiro? Já, já. Desde o ano Ah, que bom. passado, assim, graças a Deus, eu vivo disso, assim, hoje, né? Principalmente publicidade é o que a maioria dos criadores de conteúdo conseguem monetizar, é com publicidade. Eu também faço palestra, eu apresento também como mestre de cerimônia alguns eventos, faço participação em eventos. Você, então, você tem Eu uma agência, você tem uma agenciadora, uma pessoa que te representa para esses. eu tenho a minha empresa mesmo, eu tenho o meu CNPJ, né, que eu emito nota fiscal e tudo mais, e eu tenho um agente, que é o Bruno Porto, que ele inclusive também é jornalista, ele foi jornalista do Globo por anos, né, do Segundo Caderno, ele trabalhou na Companhia das Letras e agora ele agencia uns 15 Ah, eu conheço influenciadores. de nome, assim, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu já fui de ramo de editora também, me lembro desse nome. Ah, legal. E ele agencia uma galera que tá também fazendo várias coisas que estão além também da internet. Ele agencia, por exemplo, a Maria Homem, né, que é psicanalista, a Camila Frender, a Déia de Freitas, o Chico Barney, eu acho que ele agencia. Então ele tem vários agenciados, influenciadores que são também de outras áreas. E aí, obviamente, ele faz essa negociação assim de trabalhos e tal. Então hoje é o meu trabalho, assim, é o Legal, bom meu. saber. Esse TED pode virar um livro? Você acha que você tem esse projeto de livro? O Bruno, inclusive, ele foi publisher, né? Eu acho engraçado esse nome, ele foi editor Eu da, também da já fui Companhia das Letras. publisher. É Ah, esquisito, né? Mas me achava pau de ser publisher. publicador, né? E É. ele já até me questionou, você tem vontade de fazer livro, podcast? Ele também produz podcast? Eu fico, não sei e tal.
Eu acho que um livro seria uma coisa legal, né? Dizem que, livro não dá dinheiro, mas, cara, às vezes não é pelo dinheiro, às vezes é pelo prazer também de você ter uma obra Eu, publicada. eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi uma vez no Baixo Gávea, já tem uns anos. Me perguntaram, eu tive uma editora uma época, e aí me perguntaram alguma coisa sobre editora, e o cara falou assim para mim, não dá dinheiro, né? Eu falei, não, eu zero. Aí ele disse assim, mas olha só, guarda uma coisa, editora é maçaneta, livro é maçaneta. Tipo, ele abre porta para um monte de outras coisas. Então você tem que ter um livro porque Exato. ele é ele é aquele cartãozinho de Cartão de entrada, né? visitas. Exatamente. Total. Então, talvez esse Isso, seu TED perfeito. dê um belo de um livro, porque é uma coisa que a gente. É a primeira vez assim que Sim, eu vejo alguém levantar isso da maneira que você levantou. Achei bem legal, bem legal. Vamos terminar é, com risada, pode né? ser. Com um sorriso, pelo menos, porque eu digo sempre, eu termino toda a entrevista da seguinte maneira: Rio é nome de cidade, é nome de estado, mas também é verbo. E a gente Uhum. tem tanto motivo, o Rio nos dá alguns motivos de choro, de tristeza, de ansiedade, de preocupação, mas também motivo de riso. Não digo que precise ser rir por causa do Rio de Janeiro, mas eu queria terminar com alguma coisa que deixasse as pessoas que estão nos assistindo pelo menos sorrindo. Você quer compartilhar alguma coisa, deixar algum pensamento, alguma coisa que você quiser? Microfone livre É. para você, para a gente encerrar, pelo menos com um sorriso. Se for com uma gargalhada, melhor ainda, mas um sorriso já está ótimo. Nossa, difícil. A pressão de fazer rir é uma coisa difícil, mas deixa É, eu pensar. é, é. Não precisa ser uma piada, pode ser alguma coisa leve Não, também, para a claro que pessoa só não. fazer um sorriso. É. Eu acho que assim, uma coisa que me ajuda a trazer leveza, né? Não necessariamente uma risada, mas trazer uma leveza, trazer talvez um sorrir. Eu acho que é entender que tudo que você vê na internet, né? Se você está olhando as coisas das pessoas, ninguém tá tão bem assim, sabe? Sempre desconfia quando você vê alguma coisa, sempre questiona, tipo, essa coisa de estar todo mundo muito feliz. Não é muito bem assim, e isso traz. é, Desocupa um pouco o peso do ombro, traz uma leveza do tipo, tá tudo bem, sabe? Você tá passando por uma situação X, você tá num dia se sentindo meio merda, eu me sinto, eu tenho dias de merda, óbvio, né? Nossa, tá na internet, tá ganhando, sei lá, dinheiro, fazendo sucesso, então a vida da pessoa é perfeita. E não é. Então, acho que vamos relativizar mais as coisas que a gente vê nas redes sociais, vamos tentar olhar de uma forma um pouco mais humana, sabe? Um pouco mais com vulnerabilidade, assim. Ninguém tá tão bem assim, eu acho que. Enfim, Sim. não sei se isso vai fazer E alguém rir rir, da mas. nossa desgraça, porque não tem jeito, vamos rir. Outro dia, eu gosto É. muito de seguir perfis que me deem esse alento, né? Tipo, já chorou hoje? Não, Uhum, eu não estou brincando. Até pouco tempo eu chorava todo dia. Eu tive um período difícil, tive um luto, perda do meu pai e tal. Eu chorava todo dia. E todo dia você tem uhum, um problema, né? Então, assim, quando a pessoa diz, vocês estão assim também? Se uhum. sentindo uma merda, não sei o que, não sei o que, não querem Sim, sim, fazer sim, mais, eu sim, falo, sim. ai, gente, que bom que eu não tô sozinha. Tipo, tô na rua, Mas é o isso. meu nirvana é quando eu tô voltando para casa, sabe? Quando eu entro na portaria. Ah! Então, assim, Aham. você tem razão. A gente se sente consolada e se sente em equipe, né? Em time. Não estamos sozinhas na nossa desgraça, né? É. Não, e é isso que você falou. Eu também, eu adoro esse humor meio autodestrutivo. É um humor sarcástico, ácido, autodestrutivo, do tipo. é, Eu vi um no LinkedIn ontem que era assim: o Steve Jobs abriu a Apple com 20 anos, o, sei lá, Bill Gates abriu a Microsoft com 21. Desista, você já está velho demais. E eu achei aquilo engraçado. Eu, tipo assim, cara, é isso, tipo, sabe? Tudo bem, você não precisa sempre estar vencendo, você não precisa sempre ser a melhor versão de si mesmo, você não precisa estar sempre saindo da sua zona de conforto. Cara, você pode ficar às vezes na sua zona de conforto, sabe? A gente não precisa estar sempre se desafiando. É claro, a gente tem que fazer coisas que façam sentido pra gente. A gente tem que tentar tornar a nossa vida significativa, ter um propósito. Mas às vezes a gente pode ser só, sabe? A gente Pode pode ser tocar a só vida de qualquer coisa. maneira mediana, né? E tudo bem Às vezes a gente também. pode ser melhor. E tudo bem, sabe? A gente não precisa também ficar numa constante cobrança de ser uma pessoa muito foda, muito incrível, não sei Eu o quê. concordo. Porque é uma exceção. Você ser uma pessoa super foda, super incrível, super não sei o quê, é uma exceção. A maioria das pessoas não vai ser assim. E tudo bem, você não precisa se colocar esse peso. E se você Não, fizer alguma coisa incrível, ótimo. Mas vamos tentar levar a vida de uma forma mais leve e mais honesta, sabe? Vamos tentar não ficar vendendo tanto essa coisa de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu já coloquei no meu story, inclusive essa temática do meu TED Talks, eu coloquei, falei assim, gente,
Eu tô achando insalubre essa rotina, eu tô exausta, eu tô com burnout, não sei o que, nanana. E eu coloquei no story, várias pessoas vieram falar, cara, que bom que você falou isso, que importante. Porque as pessoas não falam, as pessoas não compartilham as vulnerabilidades, então acho que a gente tem que falar. Tem um youtuber, o Henri Bugalho, que infartou, né? A gente não é incomum, Caramba, ele ficou muito. Já tem tempo isso, acho que foi no retrasado, não não me lembro. sabia. Mas me chamou atenção porque ele é um rapaz jovem e tal. Não estou dizendo que foi por causa da vida de youtuber, mas me chamou Sim. atenção, assim, porque eu até falei, nossa, mas a vida dele é mais tranquila, tipo, ele não pega trem todo dia, mas tem Ah, um estresse danado, né? Eu gostei muito do que você falou, porque é uma coisa que eu tenho, acho que a maturidade tem que ter vantagem, não pode ser só a ah, desvantagem de se sentir velha, né? Então, sim. a vantagem de você hoje ver as coisas de uma maneira assim, meu Deus, aquela pessoa ali, ela pensa que ela é diferente das outras, somos todos irrelevantes. Nós não Somos temos a todos relevância irrelevantes. que pensamos. Vai todo mundo morrer. A Exato. gente é um bando de coelhinho branco que vai ser abatido na hora lá que tiver que ser abatido. E as pessoas se É, acham tão especiais. Nós não somos excepcionais e não precisamos ser. A gente pode simplesmente exato. levar a vida com felicidade, fazendo o que gosta e Aham. sobrevivendo a esses percalços, né? Achei que você terminou muito bem. Estou sorrindo, principalmente porque a Que entrevista foi bom. ótima. Muito obrigada, Ai, que viu, bom. pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Quando você estiver no teatro, com certeza estarei lá. Vou no camarim te dar um beijo para a gente se ver pessoalmente. Ai, sim, E por te favor. desejo muito sucesso. Tá bom, Miranda? Muito Muito obrigada. obrigada. Galera, por favor, não esqueça de falar das suas redes aqui. Eu vou Sim, colocar embaixo, mas de qualquer pode forma, deixar. divulga aí. Gente, muito obrigada, Bia, pelo convite. Eu também adorei a entrevista, foi ótima. A gente tocou em pontos e pautas muito importantes e eu acho que muito caras para mim também. É, eu vou deixar as minhas redes para quem quiser seguir. O meu arroba é aquela.miranda, tanto no Instagram quanto no TikTok. É aquela Miranda em todos os lugares. No LinkedIn também é barra aquela Miranda, né? Porque lá não é arroba. Então podem me procurar por lá. Quem quiser me assistir no TED Talks em São Paulo, quem estiver em São Paulo, no perfil do TEDx São Paulo tem um link, né, na bio para comprar o ingresso. O ingresso já está à venda. Vai ser no dia 5 de outubro no Teatro Vibra, que fica ali perto do, acho que é Santo Amaro, ali na Marginal Pinheiros. E é isso. Muito obrigada. Espero que Obrigada a você. Até a próxima. Um beijo. até beijo.